Há muita gente desejosa de experimentar os carismas de Deus. Eu quero experimentar os carismas de Deus. Eu quero experimentar o inusitado de Deus, o grandioso de Deus. Eu quero isso na minha vida, mas há um segredo aqui. E nessa noite eu quero falar sobre Estevão como alguém que era cheio da graça. Versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando eu tinha a idade de alguns de vocês, em torno de 13 anos, quem tem 13 anos aqui? 13. Quem tem menos de 13? Levanta a mão bem alto aí, menos de 13. Quem tem mais de 13? Quero ver. 14, 15, joia. Bom, você não tem mais de 13 não? Bem mais de 13, né? Quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu comecei a ler um livro que é um best-seller cristão, muito interessante, é uma novela chamada Em Seus Passos e Que Faria Jesus. Faz muito tempo, mas o livro é bom, vale a pena ler. Se vocês não leram, é joia. E aí, nessa novela falava de uma jovem cantora, entre outras coisas, contava a história de uma jovem cantora. E aquela cantora, quando se faziam os grandes congressos nas tendas espalhadas lá nos Estados Unidos, ela começava os cultos cantando. E aí o comentário do autor daquele livro é uma coisa assim impressionante, que toda vez que ela começava a cantar, alguma coisa tremenda de Deus acontecia, porque ela não apenas cantava com a técnica, não apenas cantava com a beleza da sua voz, mas que a graça de Deus enchia o lugar enquanto ela estava cantando. Quando eu leio a respeito de Estevão, eu fico pensando exatamente isso. O que é que significa alguém ser cheio da graça? Alguém cheio de fé, eu consigo entender. Alguém cheio do Espírito, eu consigo entender. Mas o que significa alguém ser cheio da graça? Primeiro eu preciso entender o que significa graça. A palavra graça, quando eu olho para Deus, ela significa um favor de Deus que eu não mereço. Então, quando Deus me dá uma graça, Ele está me dando um favor que eu não mereço. É por isso que, para muitas pessoas, graça é sinônimo de milagre. Eu recebi uma graça de Deus. Eu recebi um milagre de Deus. Eu recebi alguma coisa que é fora do normal. A gente usa essa palavra graça. E significa isso, algo que eu não mereço, algo que eu não tenho, algo que eu não posso, algo que está fora do meu alcance. Deus veio e derramou graça. O que significa ser cheio da graça? Mas uma outra forma de entender essa palavra na Bíblia é que às vezes a palavra graça é usada na Bíblia como sinônimo de dons, do carisma de Deus que se derrama sobre nós. Na língua grega tem duas palavrinhas que são traduzidas para o português como dom, tá? Uma é doron, tá? Quer dizer dom, presente, dádiva. Mas o doron é aquilo que eu uso do jeito que eu quiser, quando eu quiser, da maneira que eu quiser. Digamos que hoje é dia dos pais, e essa moça aqui fosse a minha filha, e ela chegasse e me desse um presente. Que presente você me daria? Ih, agora enrolou. O que você deu para o seu pai? Nada. Que menina sem graça. Quem deu um presente para o pai aí? Deu? Fala para mim, o que é que você deu para o seu pai? Um perfume. Um perfume, tá? Muito bem, ela me dá o perfume, tá? Eu pego o perfume, é meu, não é? É? Eu posso usar, eu posso não usar, eu posso guardar, porque eu não gostei do cheiro, eu posso dar para outra pessoa, porque é meu. Isso seria doron.
Por isso, o dom de Deus é Jesus Cristo. A palavra grega, quando fala o dom de Deus, ela aponta sempre para Jesus, porque eu posso receber Jesus como meu Senhor e Salvador, ou eu posso dizer, não quero Jesus, porque eu tenho essa liberdade. Mas quando aparece a palavra carisma, que é o dom, que aparece em português traduzido como dom, tá? Mas ela vem de uma outra raiz grega, que quer dizer graça. Carisma, como dom de Deus derramado sobre nós, um dom espiritual, ele é um sinal manifesto da graça de Deus na nossa vida. E aí, esse dom, esse carisma, não me pertence, pertence a Deus. E é Deus que manifesta esse carisma sobre a nossa vida, é Ele que manifesta. Então quando a Bíblia está dizendo que Estevão era um homem cheio da graça, ele está dizendo assim, os carismas de Deus, as manifestações sobrenaturais de Deus, os dons espirituais, aquilo que só Deus pode fazer, estava acontecendo na vida desse homem de Deus. E se a gente olhar o texto, vai ver que é exatamente isso, cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, coisas extraordinárias de Deus estavam acontecendo. Eu creio que Lucas, que foi o autor do livro de Atos, ele gostaria que nós entendêssemos que os dons do Espírito Santo se manifestavam através da vida deste homem. Então há uma lição muito bonita na Bíblia. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você convida Jesus para morar no seu coração. A fé cristã deixa de ser uma tradição de família, porque o meu pai é cristão, eu sou cristão, porque ele vai a uma igreja, eu vou àquela igreja, mas passa a ser minha. Jesus é o meu Senhor. Um dia eu orei e convidei Jesus para ser meu Senhor. Um milagre acontece. O primeiro milagre é que Ele aceita o nosso coração e Ele sela a nossa vida, coloca lá uma marca de propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor dessa vida. E esse Espírito Santo começa a trabalhar conosco, conversar conosco, manifestar a graça de Deus na nossa vida. Mas há um segundo milagre, que é concomitante, que é junto, que acontece ao mesmo tempo. Deus nos dá um carisma, uma manifestação da sua graça, que acontece através da nossa vida. Pode ser usando uma qualidade que você já tem, que nem aquela história que eu falei da moça que cantava. Por certo, ela tinha uma qualidade, saberia cantar outras músicas, mas quando ela cantava para Jesus, era diferente, porque não era só a técnica, a graça de Deus se manifestava e todo mundo percebia que algo de Deus estava acontecendo. Esse é o carisma de Deus. E pode acontecer com coisas inusitadas, pode acontecer com algumas coisas que você já tem, que Deus usa de uma maneira diferenciada, mas pode acontecer com coisas inusitadas, que você não entende, que você não compreende, mas que Deus manifesta a sua graça. E são coisas estranhas, mas Deus manifesta a sua graça. E às vezes não se repetem, porque não é teu, é manifestação da graça. Alguns anos atrás veio visitar-nos um senhor do Peru, ele pai de uma senhora que é membro da nossa igreja, e foi ele que me falou, e foi essa senhora que é membro da nossa igreja que nos falou. Ela orava pela conversão do seu pai há muitos anos, e ela queria aproveitar essa visita do papai dela aqui na nossa cidade, para trazê-la à igreja, mas havia uma grande dificuldade, porque o papai dela não entendia a língua portuguesa. Se a gente falasse rápido, era muito difícil para ele entender o português. Se a gente falasse devagar, ele pegava um pouquinho das palavras.
E quando chegou naquele dia, no final do culto, aquele homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquela mulher está feliz da vida, está esfuziante, e o papai depois diz para ela uma coisa estranha, que depois eles vêm dizer para mim assim: eu não sabia que o seu pastor falava espanhol. Aí ela disse: papai, o pastor não fala espanhol, mas ele pregou em espanhol. Não, ele não pregou em espanhol, eu estava lá, eu ouvi em português. Pois é, mas eu ouvi tudo em espanhol. Uau, o milagre foi no ouvido dele. Graça de Deus que se derramou. Você está entendendo? Nunca mais talvez vai acontecer na minha vida com alguém, mas naquele momento o Espírito Santo estava trabalhando e derramou graça. Você entende o que quer? Então tem coisas que Deus derrama graça e diz: esse aqui é um presente para você usar para a minha glória. Mas há coisas inusitadas de Deus que estão no domínio da graça, que se manifestam entre nós e que não dependem do pregador, da igreja. É Deus que está fazendo alguma coisa extraordinária. É Deus que está fazendo alguma coisa extraordinária. Por isso, me chama a atenção a vida de Estevão como um modelo de cristão, que eu preciso imitar, porque no exercício da sua fé e busca constante de saciar sua sede em Jesus, a ponto de ser cheio do Espírito Santo, ele não era meramente contemplativo, aquela pessoa que fica na montanha, dizendo: Senhor, estou aqui só. Mas ele descia da montanha para revelar a glória de Deus através dos carismas, dos sinais da graça. E as pessoas diziam: esse homem é cheio de graça. E tremendas manifestações da graça divina aconteciam através da vida dele e na vida de outras pessoas. Se você quer ser cheio da graça de Deus, então você tem que aprender uma lição com esse homem. Tem um escritor chamado William Temple, e ele escreveu o seguinte: ninguém consegue possuir o Espírito de Deus. Eu não controlo o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus é que me controla. Eu não consigo possuir o Espírito de Deus e reter o Espírito Santo só para si. Onde o Espírito Santo está, ele transborda, e onde ele não transborda, ele não está. Há muita gente desejosa de experimentar os carismas de Deus. Eu quero experimentar os carismas de Deus, eu quero experimentar o inusitado de Deus, o grandioso de Deus. Eu quero isso na minha vida, mas há um segredo aqui. O revestimento do Espírito Santo, o derramar do carisma de Deus na nossa vida, tem como propósito o serviço cristão. E é por isso que, em muitas ocasiões, a expressão ser cheio do Espírito Santo, estar cheio da graça, está conectado com um carisma para o cumprimento de uma missão. Se você quer experimentar a graça de Deus, você tem que começar a servir ao Senhor. Você quer ver os sinais da graça acontecendo? Você tem que servir ao Senhor, tem que estar trabalhando no reino de Deus, tem que estar ministrando na vida das pessoas. E Deus, na medida em que você vai fraquinho, impotente, sem capacidade, Ele diz: eu vou derramar graça sobre você. E aquela graça é esse favor que você não merece, mas Ele está dizendo: estou manifestando um sinal da minha presença no meio das pessoas. Vai tocar cheio de graça, vai ser professor desse povo aqui cheio da graça, vai trabalhar naquele emprego cheio de graça, vai estar lá na rua cuidando de alguém, quem sabe de um andarilho, cheio da graça. Está entendendo? Porque nessa hora que a graça de Deus se manifesta, vai orar por uma pessoa que está aflita, você vai cheio da graça,
Não é que o dom está em você, que todo mundo que você vai orar vai ficar curado, porque tem poder saindo da tua mão. Não funciona assim no reino de Deus. Mas na medida que a gente está lá, e é intercessor, e está trabalhando, Deus diz: vou derramar graça. E os dons de Deus se manifestam. E aí as pessoas vão dizer assim: puxa, Estevão é um homem cheio da graça. Se eu perguntasse quais eram os dons espirituais de Estevão, eu não sei. Eu só sei que sinais de Deus aconteciam onde ele estava. Porque conforme a necessidade, tá? Deus derramava a graça para aquela hora. Se tinha alguém doente, ele orava, era curado. Se tinha alguém endemoniado, ele ia lá e expulsava os demônios. Porque tudo isso acontece pela graça. Se tem alguém que estava aflito, não conseguia ver alegria, ele ia lá e ministrava na vida da pessoa, e a alegria do Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa. Qual era? Então, a especialidade de Estevão. Por certo, ele deveria ter 1 ou 2 carismas que sempre se manifestavam. Mas a lição de Deus é que, se você está no serviço, pode ter certeza, se você é cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que aquilo que for necessário, a graça de Deus vai te dar. E se você é alguém que está buscando ser cheio de graça, você vai ver isso. E é por isso que a gente vai ver a graça de Deus vinculada a uma missão. João Batista diz a Bíblia que desde o ventre da sua mãe era cheio do Espírito Santo, para cumprir o seu ministério profético. Da mesma maneira, Ananias, ele vai a Saulo de Tarso, que vai se chamar Paulo depois, cheio do Espírito Santo, e refere-se ao ministério apostólico dele, dizendo: você está recebendo graça para fazer esse trabalho. E se a gente olhar, por exemplo, Êxodo capítulo 31, eu acho lindo isso. Diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o escolhi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Deus precisava de um artista, e ele disse: escolhi esse homem que tem um nome bonito aqui, Bezalel. Está procurando o nome para o seu filho, tá? Bezalel, tá? Eu escolhi e o enchi com o meu Espírito Santo para ser o artista que vai trabalhar no tabernáculo. Que Deus está dizendo? Que estava dando graça para ele, não apenas fazer aquilo que ele fazia como artista, mas revelar a grandeza de Deus enquanto ele estava fazendo isso. Minha oração é que vocês que estão aqui na orquestra, que estão aprendendo, que sejam bons músicos, tem que aprender, tem que estudar, tem que treinar, mas que vocês tenham uma coisa a mais, que a graça de Jesus esteja sobre a vida de vocês, e que algo extraordinário de Deus aconteça. Cada vez que vocês estiverem tocando, algo bonito da beleza de Deus venha sobre vocês, mas não só para vocês. Estou olhando para você que está lá na galeria, para você que está aqui embaixo. Tem mais que Deus quer fazer através da tua vida. Há coisas que você não sabe, que você não conhece, que você não pode, que estão ligadas ao poder do Deus vivo que Ele quer derramar sobre você. E isso é graça, favor que eu não mereço. Favor que eu não mereço. E a pergunta é: então como é que eu posso ter esses sinais da graça na minha vida? Começa a se envolver na obra de Deus. E a obra de Deus, querido, não é a obra institucionalizada, não é a obra da igreja batista, a obra da igreja A ou B, é quando eu estou disponível para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. A obra de Deus está do lado da sua casa, lá no vizinho que está precisando de alguma coisa. A obra de Deus está lá no seu trabalho, com o seu amigo que está precisando de uma intervenção de Deus na vida, e o veículo que Deus escolheu é você.
A obra de Deus está no meio da rua, quando você está caminhando. Deixa Deus te mostrar a obra dele, e diga assim: Senhor, estou aqui, só que o Senhor vai ter que me dar graça, porque eu não sei, eu não posso, eu não consigo. E sabe, quando a gente começa, Deus vai derramando graça, as gotinhas da graça, e coisas extraordinárias de Deus começam a acontecer. É isso que o Senhor está falando ao nosso coração. E como consequência disso, porque a graça de Deus se derrama, então Atos 6:8 vai dizer que Estevão era cheio de poder, porque graça é o veículo do poder. Eu não tenho poder, Deus tem poder. Eu não tenho poder, Deus tem poder. Então, por causa da graça, o poder de Deus se manifestava. E o poder aqui é uma palavra muito forte na língua grega. A palavra poder é palavra dinamis, a mesma palavra que de onde veio a origem de um explosivo, dinamite, tá? Então, se a gente pudesse colocar isso, o que é o poder de Deus? É a dinamite que está explodindo, graça de Deus para todo lado. É isso que Deus está fazendo. E a dinamite dos céus explodia na terra através desse servo de Deus cheio de graça. E Lucas queria que nós entendêssemos que Estevão era usado por Deus à semelhança dos apóstolos, e milagres de Deus começaram a acontecer através desses homens. Que tipo de milagres? Demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, orações eram respondidas, pessoas eram transformadas em verdadeiros sinais da sua glória nessa terra, mediante a ministração desse servo de Deus. E a grande lição que podemos aprender é que o Senhor tem prazer em derramar o seu poder sobre todos os que o buscam. Todos, 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 inclui você. Deus quer derramar o poder de Deus sobre a tua vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia mais profundamente, nessa fase dos 12, 13 anos de idade, eu fiquei impressionado com as histórias de homens de Deus do passado, que Deus usou de maneiras extraordinárias. E eu ficava pensando assim: será que isso pode acontecer? Será que ainda acontece? Eu comecei a buscar, mas buscar intensamente, que Deus me enchesse com o seu Espírito. E uma das coisas que aconteceu é que com 12 anos de idade, eu estava orando, buscando, e de repente, o meu grupo de adolescentes, de jovenzinhos, nessa faixa de etária, decidiu fazer um culto ao ar livre. Você já viu um culto ao ar livre? Que a gente vai numa praça pública, né? Canta, prega, faz apelo e assim vai. Tinha uma pracinha perto da igreja que eu frequentava, mais ou menos uma quadra. E aí o pessoal disse: nós vamos fazer um culto ao ar livre naquela praça, e nós vamos terminar o culto levando o povo para a igreja, aqueles que atenderem o apelo. E aí todo mundo olhou e disse assim: você vai pregar. Eu tinha 12 anos. E eu olhei e falei: misericórdia, eu nunca preguei na minha vida, né? Como é que eu vou pregar? E vou pregar num ambiente hostil, né? Porque pregar dentro da igreja é relativamente fácil. O povo que está aqui está torcendo para que dê certo. Agora quando você está lá fora, não sei não, né? E aí eu fui pregar na praça. E aí eu entendi o que a graça e o poder de Deus fazem. Um garoto de 12 anos que não tem tanto conhecimento assim, que não conhece nem tanto a Bíblia assim, porque eu não sabia nem os endereços certos das coisas. Quando eu tinha que procurar alguma coisa na Bíblia eu não achava, eu cria no poder de Deus e dizia assim: Senhor, eu estou procurando esse texto, me ajuda a achar. E eu abri a Bíblia e adivinha, caía certinho lá, porque Deus ouve a oração. Eu cria no poder de Deus. E aí eu fui lá para a praça e preguei. E naquele dia 23 pessoas atenderam o apelo.
E a gente chegou com cerca de 15 desses 23 no culto, lá na igreja. Sentamos todos lá, né? E eu estava tão desesperado, né? 12 anos, você imagina, tão desesperado, que eu subi na galeria, a galeria estava vazia do templo, estava só o povo lá embaixo, os meus convidados lá embaixo. Peguei uma lousa e escrevi um recado para o pastor. Fiquei lá na frente com a lousa e levantei assim: tem 15 pessoas que vieram da praça, faz apelo, pastor. E o pastor não fez apelo. Também que ele olhou um garoto lá em cima, enxerido, que está mandando o pastor, né, tal, etc. Mas, gente, esses impulsos tão gostosos da graça. Eu não tenho poder para fazer isso, para fazer aquilo. Eu não sou nada, mas o poder de Deus se manifesta com gente que está buscando o Senhor. Primeira vez que eu encontrei um endemoniado na minha vida. Bom, primeira vez eu fui assistir. Não sei se você já viu alguém endemoniado, né? Não é bom de ver, não. Confesso para você que não é bom. Mas tem gente que busca demônios, que é bênção de demônios e recebe demônios e não bênção. E eu estava num acampamento e eu vi os jovens expulsando demônios. Eu fiquei olhando, dizendo, que coisa maluca, que estranho. Mas eu vi o poder libertador de Jesus, aquela pessoa sendo transformada, aqueles demônios que possuíam indo embora. E eu me lembro que anos depois eu tive que enfrentar uma situação dessa, eu nunca tinha feito isso. E aí eu olhei para aquilo e disse, misericórdia, o que eu vou fazer? E eu me lembro que eu estava na casa dessa pessoa, essa pessoa começou a rolar por cima dos móveis da casa, completamente doida, endemoniada. E aí eu fiquei pensando, Senhor, essa pessoa vai se machucar. E agora, Senhor, o que eu faço aqui? E eu fiz uma oração, Senhor Jesus, manda os teus anjos e amarra essa pessoa para que ela não se machuque. Aí aquela pessoa ficou estatelada no chão, com seus braços assim, e fazia assim, não se mexia mais. E disse, obrigado, Senhor, teus anjos estão aqui. Mas eu não tenho poder, eu não tenho sabedoria, eu não tenho nada. Eu sou completo inexperiente. O que eu faço agora? Bom, eu já tinha visto muita gente gritar, falar, espernear, expulsar, dar bibliada na cabeça, mas eu não sei assim, não entendo disso. E eu sou quem eu sou. Eu me ajoelhei no pé do ouvido da pessoa, falei baixinho no ouvido, falei assim, Satanás, espírito imundo, sai dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Do jeito que eu estou falando com você. E sabe o que aconteceu? Graça de Deus veio. Porque não era a bibliada na cabeça, não era o falar, é graça de Deus. Se você perguntar se eu sou especialista em expulsão de demônio, eu não sou não, nem quero ser. Mas eu aprendi uma coisa para a minha vida. Toda vez que a gente está servindo ao Senhor, Deus nos enche de graça e o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Eu não sei, eu não posso, mas eu conheço o Todo-Poderoso, e é em nome do Todo-Poderoso que eu vou fazer essa obra de Deus. E aí, querido, a glória não é da pessoa, a glória é de quem está derramando graça. E cada vez que a gente aprende a dar glória para aquele que está derramando a sua graça, mais graça ele derrama. Nessa mesma fase da vida, eu estava trabalhando numa empresa no centro da cidade de São Paulo, já um pouquinho mais velho, 14 anos, meu primeiro emprego, e eu estava lá trabalhando, e eu falava dessa graça, desse poder de Deus, e aí o dono da empresa ficou impressionado com os testemunhos que eu dava, e ele disse assim, você poderia fazer uma visita comigo? Eu disse, posso. Fazer a visita, tranquilo, vou, tá? 14 anos. Aí esse homem me leva ao dono do jornal, o Estado de São Paulo, amigo dele, e disse assim, eu quero que você escute esse jovem falar para você. E eu fui lá e preguei o evangelho para o homem, aquela ousadia de garoto de 14 anos.
cheio de graça. Deus vai abrindo as portas que você nem imagina que podem abrir, porque é o poder e a graça dele que se manifestam na nossa fraqueza. Está entendendo? Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou, para falar com gente que você nem tem contato, para fazer coisas extraordinárias, simplesmente porque você está buscando ser cheio do Espírito, porque você é um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé. A graça de Deus se manifesta, e onde a graça de Deus se manifesta, o poder de Deus vai junto. Mas você vai olhar e dizer assim: é de carne e osso, sou pecador, sou cheio de defeitos. Se alguém me dissesse que eu ia falar com o dono do jornal, o Estado de São Paulo, ia dizer qual é o discurso que eu vou fazer, estou tremendo. Mas graças a Deus que ele não me falou quem era um amigo dele. Quando eu cheguei aqui eu vi, louvado seja Deus, Deus sabe de tudo. Mas eu vou lá em nome de Jesus, é graça. E assim vai na tua história de vida, na minha história de vida, na história de vida de tanta gente que está aqui, porque viver nessa dimensão do poder de Deus é parte da vida cristã normal. Se isso não está acontecendo na tua vida, é anormal, porque o projeto de Deus é que essas coisas sejam normais na sua vida, porque você conhece Jesus, porque Jesus é o Senhor da tua vida, porque Ele fala com você, porque Ele te enche com o Espírito Santo, porque Ele te coloca uma capacidade de crer no imponderável de Deus, porque Ele já fez coisas imponderáveis na tua vida. E aí Ele está derramando o poder dele. Agora, querido, se isso não é normal na tua vida, então tem alguma coisa errada, e que precisa ser tratada diante de Deus. E aí eu diria para você: deixa de ser um religioso, porque às vezes a gente troca aquilo que está do imponderável de Deus pelas cerimônias religiosas. Deixa de ser um religioso e passa a ser alguém que busca Jesus de todo o coração. E tem muito religioso batista, viu? Que precisa deixar de ser religioso para se tornar aquele cristão que busca ser cheio do Espírito. Mas tem muito religioso de todas as outras denominações. E o que vale, queridos, é essa graça de Deus que se derrama sobre nós. Eu queria concluir dizendo que Estevão, porque a graça estava sobre ele, o poder estava sobre ele, Deus derramou uma terceira coisa tremenda, que é dom de Deus. Diz a palavra de Deus, versículos 3 e 10: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Verso 10: mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. Uma coisa tremenda que Deus faz quando a gente está sendo cheio do Espírito, cheio de graça e cheio do poder, é que Ele vai nos dando sabedoria para viver, sabedoria para servir, sabedoria para ser parte da família. Eu não tenho tempo de falar muito agora sobre sabedoria. Daria para a gente fazer um sermão inteiro sobre sabedoria. Mas eu quero dizer que tem muito crente sem sabedoria. Você conhece algum crente chato? Quem conhece algum crente chato? Levanta a mão, pode falar a verdade. Eu conheço. Quem conhece aqui? Só você, mentiroso. Quem conhece crente chato aqui? Levanta a mão. Agora tem verdade aqui. Eu conheço um monte de crente chato. Crente chato é o homem sem sabedoria, a mulher sem sabedoria. Que às vezes a gente faz coisas e fala coisas que ao invés de exaltar o nome de Deus, envergonha o nome de Deus. Não quer dizer que a gente não tenha posições firmes. Estevão vai ter posições muito firmes e vai morrer apedrejado por causa disso.
Mas a Bíblia diz que apesar disso, ele era um homem cheio de sabedoria. O que eu quero dizer é que pessoas cheias de sabedoria são aquelas que têm maturidade espiritual e emocional para se relacionar com as pessoas. E queridos, a Bíblia diz que se a gente não tem sabedoria, a gente tem que pedir a Deus, que Deus dá abundantemente sabedoria. Se você é aquele crente imaturo, aquele cara que está sempre bravo com os outros, todo mundo é culpado das desgraças que estão acontecendo na tua vida, a igreja não presta, o pastor não presta, o teu chefe não presta, os teus amigos de trabalho não prestam, a tua família é uma desgraça, pelo amor de Deus, busca a sabedoria de Deus, porque se tudo está ruim, talvez o ruim seja você. A gente costuma dizer isso do louco, né? Quando o louco diz que todo mundo está doido, tá? E ele é o único são, a gente diz, ó, esse cara está doido. Então, se todo mundo é ruim e você é o perfeito, então, olha, pelo amor de Deus, pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria, tá? Por quê? Porque você não cresceu, tem algumas áreas da tua vida que estão congeladas, e Deus tem que te ajudar. Agora, quando a sabedoria de Deus vem, você tem consistência, e aí as pessoas, mesmo que discordem de você, elas ficam abaladas pela consistência da tua vida, dos teus valores, dos teus propósitos, do teu jeito de ser, e elas começam a vasculhar tudo na tua vida e não vão achar nada, a não ser aquilo que da graça de Deus está no teu coração. E aí, eles podem ter raiva de você, mas a Bíblia diz que eles não estão tendo raiva de você, estão tendo raiva de Deus. Mas na maioria das vezes, essa sabedoria santa, ela se torna uma influência tão positiva, que abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Eles podem até fazer piada de você, mas na hora, num determinado momento da vida, o Espírito Santo vai começar a mexer, e quando ele mexer, essas pessoas que fazem piada de você, são as primeiras que vão procurar você, para você orar por elas. Nessa mesma fase da vida, da idade de vocês que estão aqui, eu comecei a falar de Jesus na minha escola, e tinha um colega, que era meu parceiro nisso, e tinha um rapaz, que estudava com a gente, que o homem era um artista, desenhava maravilhosamente, e na classe da escola, tinha um quadro negro aqui na frente, e um quadro negro na lateral. Esse cara chegava meia hora antes, todo dia, conseguia furar o cerco que tinha, para a gente não entrar antes na classe de bater o sinal. Ele dava um jeito, nunca descobri como é que ele conseguia, mas ele estava na classe meia hora antes, e quando a gente chegava, todo dia ele tinha uma história em quadrinhos nas duas pedras, no quadro negro da frente, e continuava a história em quadrinhos. Então ele dividia em quadro, cada quadro era um quadrinho, e os balõezinhos, e ele fazia piada de mim, né? Eu era o Padreco, e o meu amigo era o Feijão. Então ele fazia uma caricatura da gente e ia contando a história do Feijão e do Padreco. Todo dia. Olha, eu tenho que confessar, o homem era bom. Ele fazia uns quadrinhos bons, vou te dizer. Eu tinha que dar risada dele, não tinha jeito, né? E aí era, todo dia. Mas eu nunca vou me esquecer de um dia, quando ele pegou a sua cadeira, no meio de uma aula, professora dando aula lá, e ele não estava nem aí, ele pegou a cadeira, botou do meu lado, e disse: hoje eu preciso que você converse comigo e ore por mim. E começou a contar o que estava acontecendo, e a aula rolando, ele não estava nem aí, e eu já estava sem jeito, a professora olhando, e o homem não estava nem aí, porque ele precisava abrir o coração. E a gente tinha a oportunidade de falar desse poder de Deus. Daquele dia em diante, nunca mais teve história em quadrinho.
porque aquilo deixou de ser piada, porque algo tremendo de Deus aconteceu na vida daquele moço. Então eu quero dizer para você que Deus quer derramar graça sobre a tua vida. A graça vem acompanhada do poder de Deus. E você, como servo de Deus, precisa ser cheio de sabedoria. Sabedoria para ser homem, para ser mulher, para enfrentar as pressões. Espero que nunca ninguém faça história em quadrinho todo dia na sua classe contra vocês, porque isso é bullying, não é? Nem do Facebook, nem nada. Mas se fizerem, e vocês estiverem cheios de graça, de sabedoria, cheios do Espírito Santo, você vai abençoar essas pessoas, e vai chegar uma hora que Deus vai tocar o coração para que haja transformação. A mesma coisa acontece na sua casa. Tem lutas que acontecem dentro de casa que são as piores lutas da vida. Essas são as mais difíceis. E queridos, a gente precisa de mais graça, mais sabedoria, mais poder de Deus para essas lutas que acontecem dentro de casa. Senão o diabo vai conseguir o que ele quer, destruir a tua família. E aí nessa hora não adianta você ter título disso, daquilo, porque a gente se perde. A gente precisa de Jesus, do poder de Deus em nós. Nós precisamos buscar não ser religiosos apenas, mas viver a manifestação da presença e do poder de Deus. Eu queria terminar orando com você, como a gente sempre faz. Eu quero terminar orando por você. Mas eu tenho um desafio para você nessa noite. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, você que está aí na internet, você que está vendo pelo canal 55 de televisão agora. Deus não quer que você seja um religioso, que a única expressão dele na tua vida seja um símbolo, uma imagem, uma Bíblia aberta em algum lugar. Deus não quer que você seja apenas um religioso, que seja cristão por causa de uma boa herança que você recebeu da sua família. Deus quer que você experimente as coisas grandiosas dele. Aquilo que eu estou falando é o normal, que Deus quer que aconteça com uma criança, com um jovem, com um adolescente, com um ancião. Eu não estou falando que essas coisas serão porque você é poderoso, maravilhoso, sensacional. Mentira, você sabe que não é verdade. Mas porque Deus está vivo, porque o Espírito Santo foi derramado, porque Jesus te ama, e Ele quer que essas coisas sejam normais na tua vida. Ele quer que você experimente ouvir a voz dEle, conhecendo o coração, o poder dEle, que você seja instrumento dEle nessa terra, que coisas tremendas dEle aconteçam. E queridos, isso é empolgante. Quando a gente começa a viver a fé cristã nessa dinâmica, a gente não consegue parar. A gente não consegue parar. E quando alguém diz, não tem jeito, a gente diz assim, bom, é verdade, não tem jeito porque eu estou aqui nesse mundo, mas eu ainda vou conversar com meu pai, porque com ele sempre tem jeito. E ninguém segura você. Os limites que começam a ser colocados, você vai quebrando. Não porque você é poderoso, sabe? Não, é porque o Deus vivo é o teu Deus. Agora algumas vezes Deus vai falar, fica quieto. E você vai ficar com raiva, dizer, Senhor, mas esse cara, eu vou fazer. Eu vou dizer, fica quieto, porque eu quero que você abençoe. E aí, queridos, a gente vai aprender a viver a sabedoria e ficar quieto. E aí Deus se manifesta outra vez. Aí a gente quer resolver naquela hora. Ele diz, calma, não é agora, espera. Senhor, mas não dá para esperar. Às vezes você quer aprender a sabedoria? Então espera. Senhor, mas eu vou fazer, eu vou acontecer. Não,
Você vai fazer e vai acontecer quando e como eu te mandar. E aí a gente aprende a viver a sabedoria. Nessa noite eu quero orar por pessoas que não querem mais viver um cristianismo onde isso que eu estou falando é anormal, que acontece ou aconteceu só no passado, que acontece ou aconteceu com pessoas distantes, em outros lugares da terra, ou quem sabe pessoas muito especiais. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, Ele quer que essas coisas aconteçam na tua vida. E vão acontecer no lugar, no processo que Ele quiser. Você não vai ter o controle, porque o controle vai ser de Jesus na tua vida. E aí a gente vai dizer: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a conhecer o poder do teu Espírito Santo. Me ensina a viver uma vida cheia de graça. Me ensina, Senhor, a aprender a lidar com as pessoas com a sabedoria que vem do alto, a resolver os problemas, a administrar a vida com a sabedoria que vem do alto. E queridos, quando a gente começa a experimentar isso, é uma grande burrice, é uma grande tolice deixar isso de lado. E se um dia você já viveu assim e está vivendo seco, hoje Deus está falando para você: para com isso, é uma grande burrice. Lembra de onde você caiu e volta, porque eu quero derramar coisas maiores sobre a tua vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando agora, só você sabe, eu não tenho essa capacidade, só você e Deus sabe. Mas se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, e se você quer tomar parte nesse processo normal da graça de Deus, eu queria convidar você a deixar o seu lugar, onde você estiver. Se estiver aqui tocando, vai deixar o seu instrumento. Se estiver ali, vai deixar o seu lugar. Se estiver ali cantando, vai deixar o seu lugar. Se estiver aqui embaixo, vai deixar o seu lugar. Ali em cima. Porque uma das coisas que a gente vai aprender é que quando a gente escuta a voz do Espírito, como servo de Deus, a gente para tudo e dá o lugar de primazia a Jesus. O segredo é simples, a Bíblia diz, Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E buscar primeiro o reino de Deus é a gente colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, a gente ouvir primeiro a voz dEle, a gente cumprir os métodos dEle na nossa vida, a gente praticar a sabedoria dEle. Então, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, deixa o teu lugar, eu quero orar por você. Se Jesus está falando com você, vem para cá, quero orar com você. Se Jesus está falando com você, você está ouvindo a voz dEle, é comigo, não é com o vizinho, é comigo que Deus falou hoje. Então vem para cá, eu quero orar com você. Você está lá na galeria, desce aí pelas escadas laterais. Tiver alguém aqui em cima, já vai descendo aqui, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem, responda com fé, porque a gente vai estar buscando o normal de Deus. Só é anormal para mim, mas é normal de Deus. Deus quer derramar o normal dele sobre você. O normal. Mas o normal dele é tão maior. Vale a pena. Graças a Deus. Agora, querido, você pode imaginar o que vai acontecer aqui, nesse lugar, aqui, nessa sociedade, aqui, no seu meio de vida e trabalho, quando o normal de Deus começar a acontecer? O que vai acontecer na tua casa? O que vai acontecer nos relacionamentos? Quando o normal de Deus acontecer? Coisas tremendas, porque o nosso Deus é tremendo.
E sabe como vai acontecer? Da maneira mais simples e normal. Você vai estar vivendo a vida e você vai mandar um bilhetinho para Deus dirigindo o carro. Você acredita nisso? E o Espírito Santo vai dizer: estou abençoando. Você vai chegar num lugar morrendo de medo, e Deus vai dizer: eu entrei aqui com você. E você, quem sabe, vai estar sendo julgado por alguém, e ele vai dizer assim: está certo, tem toda a estrutura para te cuidar, mas eu sou o teu advogado. Está entendendo? São coisas tão grandiosas de Deus, que vão acontecer de uma maneira simples e normal. Agora lembra que o segredo para ser cheio de graça é a gente colocar a mão no trabalho de Deus. Então quando você estiver andando pela rua, quando estiver no trabalho, porque o trabalho de Deus não é institucional. Você não precisa ser o pastor da igreja para fazer a obra de Deus, tá? Você é servo de Deus aonde você estiver. E aí você vai dizer: Senhor, estou aqui como teu servo, tua serva. Tem alguma obra tua que eu possa fazer? Toma cuidado que ele vai responder. Ele vai dizer: ó, cuida dessa pessoa. Ó, vai lá e lava aquela louça. Porque às vezes o teu vizinho precisa de alguém que tenha coragem de lavar a louça que está na pia, que está doente, precisa de alguém que vá lá. Você está entendendo? E a gente vai, e alguém vai chegar para você: sabia que Deus mandou você aqui? Aí você vai sorrir e vai dizer assim: eu sei, Ele me mandou mesmo. Você que não sabe, mas eu já sabia que Ele me mandou. Coisas tremendas de Deus vão acontecer com gente normal, e vai fazer parte da vida da gente normal. Agora a gente vai fazer uma entrega. Você concorda comigo? Vamos fazer uma entrega. A entrega é: Senhor, eu quero te ouvir primeiro. Senhor, eu quero te buscar primeiro. Senhor, eu quero te experimentar primeiro. Você concorda com isso? Então fala do teu jeito, porque isso tem implicações diferentes na tua vida. Quando você começar a orar isso, na tua vida vai vir assim: Jesus vai falar com você, é só Ele e você. Ele vai dizer: inclusive na frente disso. Você está entendendo? Senhor, inclusive na frente disso. Eu não sei o que é na frente disso para você, mas nessa hora o Espírito Santo está falando, porque há coisas na nossa vida que se tornam barreiras, que necessariamente não são más em si mesmas, simplesmente estão fora de lugar na ordem de prioridade. E Deus vai dizer: você vai me colocar no lugar certo? Então ora, fala com Deus. E quando o Espírito Santo ministrar e colocar isso, fala para Ele. E alguns talvez vão dizer assim: Senhor, eu ainda não consigo colocar isso em primeiro lugar, mas eu quero te pedir, te dar liberdade para o Senhor quebrar toda e qualquer amarra que me detém, e que o Senhor me ajude amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, a repetir essa entrega. Agora eu quero orar por você, pedindo que essas coisas normais do reino venham sobre a tua vida. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, povo bendito, povo amado, povo que o Senhor conhece, povo que o Senhor tem escrito seus nomes no livro da vida, povo por quem Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário. Povo teu. E nessa noite eles vieram aqui porque o teu Espírito falou com eles. E eles estão pedindo: Senhor, eu quero que as coisas normais da vida cristã aconteçam na minha vida. Que eu possa aprender a ouvir a tua voz com discernimento. Por isso eu quero te pedir, Senhor, limpa os canais de comunicação, que tudo que tem se colocado nos canais de comunicação com esses teus filhos, que tem entulhado esses canais, seja agora tirado pelo poder do nome de Jesus. E se Satanás obstruiu esse canal, que ele seja expulso em nome de Jesus.
e que esse canal de comunicação seja tão aberto, que a voz do Senhor no coração deles, a voz do Senhor na tua palavra, a voz do Senhor quando eles estiverem ouvindo uma mensagem, a voz do Senhor quando eles estiverem caminhando sozinhos, quando estiverem dirigindo um carro, quando estiverem no ônibus, seja tão perceptível, que eles possam dizer: Deus falou comigo hoje. Abençoa esses teus filhos. Mas eu quero te pedir mais. Senhor, eu sei que um dia o Senhor colocou o selo do Espírito Santo. Por isso então eu quero te pedir, dá fome, dá sede espiritual nesse povo, para que eles, Senhor, não consigam deixar de entrar na tua presença, para aprender do Senhor, para ouvir a tua voz, para ser tocado pelo teu Espírito. E eu quero te pedir, enche com teu Espírito Santo, enche com teu Espírito Santo. E Senhor, na medida dessa sede que o Senhor vai estar dando, que mais e mais do Senhor seja derramado por eles, sobre eles. Pai, eu quero te pedir que a graça, que é favor imerecido, se manifeste na vida deles, que quando eles abençoarem alguém, sejam benditos do Senhor essas pessoas, que quando eles intercederem por alguém, essa oração seja respondida com poder, que quando, Senhor, eles estiverem ajudando alguém, que aquele trabalho não seja um mero trabalho do braço, da inteligência, mas a graça de Deus chegue sobre eles, que os dons do teu Espírito se revelem, Senhor, como dispensação do céu, para que o poder de Deus se manifeste na fraqueza desses teus filhos, e que não seja para a glória deles, mas que em todo tempo o nome de Jesus seja glorificado pela vida desses teus filhos. Escuta, Deus, a nossa oração, e abre as janelas dos céus, e começa a derramar, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que a sabedoria do alto esteja sobre eles, santa sabedoria, que quando eles abrirem a boca, as pessoas possam dizer: tem algo da sabedoria de Deus aqui, tem algo do amor de Deus aqui, tem algo da beleza de Jesus aqui, e que eles se surpreendam, porque se alguém perguntar o que aconteceu, eles vão dizer: é graça de Deus, favor que eu não mereço. Senhor, se os olhos estão escuros, e às vezes os nossos olhos estão escuros, e a tua palavra diz que quando os nossos olhos estão escuros, quando os nossos olhos são maus, toda a nossa alma está em trevas. E Pai, tem muita gente assim, que não consegue ver a beleza da vida, não consegue ver o milagre, não consegue ver a bondade de Deus, não consegue ver. Senhor, ilumina os olhos, ilumina os olhos, ilumina os olhos, para que a luz do Senhor encha a alma, e que no meio das tempestades, no meio das lutas, no meio dos problemas, eles possam ver que a luz de Jesus continua a brilhar. Pai, chega o dia também que essas trevas todas precisam ir embora, e então eu quero te pedir, Senhor, abrevia esse tempo em que toda a escuridão vai embora, em nome de Jesus, e que o brilho dessa luz seja tão intenso, que eles se tornem faróis da graça do Senhor nessa terra. Ó Pai, abençoa a casa deles, abençoa os filhos deles, abençoa os pais, abençoa a família, Pai, abençoa, faz dessa casa, casa bendita, casa santa, casa onde o Senhor possa entrar e reinar, e que toda essa casa possa um dia, Senhor, conhecer Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, nos seus corações. É aquilo que eu oro em teu nome, Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você. A gente vai terminar o culto, não sai daqui não. Dá a mão para quem está pertinho de você aqui, tá? A gente vai terminar o culto juntos aqui. Eu gosto de terminar assim, sabe por quê? Quando a gente chega sozinho, e é difícil levantar para vir atender um apelo. Quando você sai daqui, você fica pensando: o que aconteceu comigo? Por que eu tive coragem, né? Negócio doido que aconteceu, graça de Deus. Mas quando a gente termina o culto de mão dada, a gente está dizendo: a gente não está sozinho, o Espírito de Deus está aqui, a graça de Jesus está aqui.
E apesar de ter um monte de pecador, porque quem está dando a mão para você é pecador, cheio de defeito, está cheio de irmãos em Cristo, gente que crê nessas mesmas coisas, gente que está buscando as mesmas coisas. Então, se você é doido, tem um bando de doido aqui com você, tá? E a gente quer ser doido por Jesus, e essas coisas a gente quer experimentar na nossa vida, e a gente vai viver juntos. Então, por isso que a gente dá as mãos aqui, para dizer: olha, você não está sozinho não, lá fora vão fazer uma caricatura de você, pode não desenhar na pedra, mas farão uma caricatura de você, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, e Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Então, tá bom? Então, por isso que a gente dá a mão, e a gente vai terminar louvando a Deus. Quem a gente vai cantar, Marcelo? Grande é o Senhor. Grande é o Isso. Senhor. Vamos lá. Amém. O sentimento que vem no meu coração é que a gente possa sair com essa expressão, vai dizer: queremos o teu nome engrandecer. A gente vai fazer isso junto nessa semana, sair daqui para engrandecer o nome do Senhor com a nossa vida. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, o Senhor que dá para mim e para você vitória. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vou cantar mais uma vez o grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Que os sinais da graça desse Senhor possam acompanhar você, tua casa, lá no seu trabalho essa semana. Andando em vitórias. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Deus, o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém? Fecha os seus olhos mais uma vez. Senhor, que a tua graça seja marca na vida de cada um de nós, que nesta semana a gente saia daqui inspirados para te buscar e viver cheios do teu Espírito, e viver para te representar nessa terra, servindo as pessoas com a graça do Senhor. Que assim seja, Deus. Abençoa cada um dos que estão aqui, esse teu povo que se chama pelo teu nome nessa igreja, mas o teu povo também espalhado por toda a face da terra. Assim nós oramos, em nome de Jesus.